Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Respice de cielo et vide et visita vineam istam et protegeam quam plantavit dextera tuam. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Você já sentiu o peso de uma ferida que se recusa a cicatrizar? Já conheceu o silêncio amargo que se instala entre duas pessoas onde antes havia riso e confiança? Vivemos em um mundo que clama por paz, mas que muitas vezes se vê acorrentado pela amargura, pelo ressentimento e pela dor de mágoas passadas. O perdão para muitos parece uma montanha alta demais para escalar uma porta trancada para a qual perdemos a chave. Mas e se eu lhe dissesse que o perdão não é um destino inatingível, mas uma jornada sagrada? E se nesta jornada tivéssemos um guia, uma voz de sabedoria e ternura para iluminar nosso caminho? Hoje abrimos nossos corações para uma mensagem de esperança que transcende o tempo oferecida a nós pela alma paternal do Papa Leão. Ele não nos fala do trono de um juiz, mas se inclina até nós como um pai amoroso, que compreende o peso de nossos fardos e nos aponta o caminho para a libertação. E para nos mostrar a face mais pura do perdão, ele nos convida a olhar para aquela que é o próprio reflexo da misericórdia divina, Nossa Mãe Santíssima Maria. Nela, o perdão não é ausência de dor, mas a transfiguração da dor em amor redentor. Ela é o nosso modelo perfeito, a prova viva de que até o coração mais ferido pode se tornar uma fonte de graça infinita. Estamos prestes a iniciar uma peregrinação ao coração do que significa perdoar verdadeiramente. Guiados pela sabedoria do Papa Leão XIV e inspirados pelo exemplo imaculado de Maria, descobriremos que o perdão é a força mais transformadora do universo. É o caminho que nos reconstrói, que restaura laços rompidos e que finalmente nos reconcilia com Deus, com os outros e conosco mesmos. A jornada para a verdadeira cura começa agora. Você está pronto para dar o primeiro passo. À medida que o Papa Leão XIV partilha a sua mensagem, ele recorda-nos gentilmente que o perdão é muito mais do que simplesmente apagar os erros do passado. Não se trata de esquecer ou fingir que a dor nunca aconteceu. O verdadeiro perdão é uma transformação profunda que ocorre no fundo do coração. É uma mudança que começa na alma e se propaga para o exterior, afetando não apenas o indivíduo, mas todo o mundo à sua volta. O Papa Leão XIV ensina-nos que o perdão não é um ato único, é uma jornada. É o caminho que nos leva da amargura à paz da raiva ao amor. E que melhor guia nesta jornada do que a nossa Mãe Santíssima Maria, que tem sido o epítome da compaixão e da misericórdia ao longo da história. Quando nos sentimos perdidos, quando os nossos corações estão partidos, voltamo-nos para Maria, que está sempre lá para nos consolar. Ela acolhe a nossa dor, ouve os nossos gritos e, através do seu amor gentil, mostra-nos o caminho a seguir. Disse que o coração de Maria é um oceano de misericórdia,
e em tempos de dor, podemos sempre encontrar refúgio nele. Ela não nos oferece soluções fáceis, nem nos diz para esquecermos a nossa dor. Em vez disso, Maria caminha ao nosso lado, ajudando-nos a enfrentar as nossas feridas, a senti-las plenamente e a entregá-las nas mãos curadoras de Deus. O seu amor não é um conceito abstrato, é profundamente pessoal, transformando cada pessoa que lhe abre o coração. O Papa sublinha que o perdão que recebemos de Deus, tal como o perdão que Maria oferece, não se trata simplesmente de limpar o passado. Trata-se de plantar uma semente de amor, misericórdia e graça, que crescerá com o tempo. O perdão é como um jardim que requer cuidado e paciência. Assim, como uma semente leva tempo para brotar, também a graça do perdão o faz. No início pode parecer que nada mudou, mas com o passar do tempo, as raízes do perdão aprofundam-se nos nossos corações e as flores da paz, da alegria e da reconciliação desabrocham. É aqui que a mensagem do Papa Leão XII realmente ressoa. Ele não fala apenas das lágrimas dos que se arrependem, mas do poder dessas lágrimas. Elas não são sinais de fraqueza, mas de profunda força. As lágrimas de arrependimento significam um coração que está disposto a mudar, um coração que está aberto ao amor transformador de Deus. Estas lágrimas são como a chuva num campo estéril, nutrindo o solo para que um dia possa dar frutos. As próprias experiências do Papa Leão XIV dão ainda mais vida a esta mensagem. Ele recorda os momentos em que testemunhou o poder curador do perdão, quando foi testemunha daqueles que confessaram os seus pecados, por vezes, após anos de silêncio. Ele viu o peso da culpa ser levantado dos seus corações, à medida que abraçavam a graça de Deus. Há algo de incrivelmente poderoso em testemunhar este processo. Não se trata apenas das palavras ditas na confissão, mas da transformação que ocorre na alma. Ele esteve presente quando uma pessoa sobrecarregada pela vergonha e pelo arrependimento se libertou do seu passado e começou uma nova vida. É uma visão que comove profundamente o coração e é uma que o Papa Leão XIV leva consigo, sabendo que o perdão é a chave para a renovação. Mas a história não termina com a confissão. O Papa partilha que após as lágrimas de arrependimento vem uma sensação de paz. Uma sensação de que mesmo no meio da luta tudo vai ficar bem. Essa paz não vem de um simples pedido de desculpas, mas do profundo amor divino que Deus oferece àqueles que estão dispostos a recebê-lo. Através da confissão, o coração não é apenas perdoado, mas também transformado. É como se o próprio ato de perdão despertasse algo em nós que estava adormecido. Dá-nos um novo começo, uma nova oportunidade de viver em harmonia conosco, mesmo com os outros e com Deus. O Papa Leão XIV fala do perdão como uma jornada pessoal, mas também nos recorda que este é um ato comunitário. O perdão que experimentamos não é apenas para nós mesmos. Quando perdoamos, somos chamados a partilhar esse perdão com os outros. É um efeito cascata que se estende muito para além das nossas próprias vidas, alcançando as nossas famílias,
as nossas comunidades e o mundo à nossa volta. O Papa ensina-nos que quando perdoamos, tornamo-nos instrumentos da graça de Deus no mundo. Tornamo-nos uma fonte de cura para os outros, tal como Maria tem sido uma fonte de cura para nós. O perdão, como nos recorda o Papa Leão XIV, não se trata de desculpar os erros que nos foram cometidos. Trata-se de nos libertarmos das cadeias da amargura e da raiva. Trata-se de abraçar o amor que Deus nos oferece, mesmo perante a dor e o sofrimento. Maria, com o seu coração amoroso, mostra-nos que o perdão é o caminho para a paz, não apenas para nós mesmos, mas para o mundo. À medida que o Papa reflete sobre as suas experiências, ele partilha a poderosa verdade de que no coração de cada ato de perdão existe amor. Amor que é paciente e bondoso e sempre presente. Amor que cura e restaura. E este amor é o amor que Maria encarna, um amor que nunca falha, que nunca desiste e que nunca cessa de trazer luz aos cantos mais escuros dos nossos corações. Através do exemplo de Maria e das palavras do Papa, somos convidados a uma compreensão mais profunda do perdão. É uma jornada que começa com um pequeno passo, um passo de abrir os nossos corações a Deus e permitir que Ele nos mude por dentro. E quando começamos esta jornada, percebemos que o poder do perdão não é apenas um dom pessoal, mas um dom que pode transformar o mundo. À medida que caminhamos nos passos de Maria, que possamos lembrar-nos de que o verdadeiro perdão não é uma tarefa fácil, mas é a mais recompensadora. Assim, como a semente se transforma numa árvore poderosa, o perdão cria raízes nos nossos corações e produz frutos duradouros de paz, alegria e amor. Abramos os nossos corações ao perdão, sabendo que é através deste ato que somos tornados completos e através dele podemos ajudar a tornar o mundo um pouco mais brilhante. Agora, enquanto continuamos nesta jornada de perdão e reconciliação, vamos tirar um momento para refletir sobre as nossas próprias vidas. A quem precisamos de perdoar, a quem precisamos de pedir perdão e como podemos, como Maria, ser instrumentos da graça e da cura de Deus neste mundo. Levemos estas questões a sério e comecemos o processo de transformação, sabendo que com a ajuda de Deus, também nós podemos experimentar a beleza do perdão e partilhar essa beleza com os outros. O perdão de Deus não tem limites. Estas são as palavras que o Papa Leão XIV pronuncia com uma convicção que ecoa nos corações de todos os que ouvem. Não há fronteiras para a misericórdia de Deus, não há fim para a sua compaixão. O Papa recorda-nos que por mais longe que nos desviemos, por mais profundos que sejam os nossos pecados, o perdão de Deus está sempre lá, à nossa espera, de braços abertos. O seu amor não conhece limites, é infinito. E assim como o perdão de Deus é ilimitado, também o é o papel da nossa Mãe, Santíssima Maria, como a ponte entre nós e Deus. É ela quem nos aproxima do Pai, intercedendo em nosso favor, guiando-nos com o seu amor terno e coração compassivo. Maria ensina-nos que o perdão não é apenas uma questão de deixar para trás as mágoas do passado, trata-se de uma profunda transformação interna. Perdoar, como Maria nos mostra, não é apagar o passado, mas permitir que o amor de Deus nos mude de dentro para fora. É uma mudança que ocorre no fundo da alma
uma transformação que altera a forma como nos vemos a nós mesmos e ao mundo à nossa volta. O Papa Leão XIV sublinha que o perdão não é uma tarefa fácil. Requer mais do que apenas um momento fugaz de graça. É uma jornada. O perdão é um processo e começa com a vontade de abrir os nossos corações ao amor de Deus. O Papa convida-nos a dar esse primeiro passo, a abrir os nossos corações e a aceitar o perdão que Deus nos oferece. Não se trata de sentir vergonha ou de nos sentirmos indignos. Trata-se de permitir que a misericórdia de Deus nos lave e nos conduza a um novo começo. Através do seu perdão, é-nos oferecido um novo começo. É-nos dada a oportunidade de começar de novo, livres dos fardos da culpa e do arrependimento. Mas o Papa também nos recorda que o perdão não é apenas um dom para nós mesmos, é também um dom para os outros. Quando perdoamos, não estamos apenas a curar os nossos próprios corações, mas também a criar um espaço para que outros experimentem essa mesma cura. O perdão de Deus é um chamado à reconciliação, a restaurar relações que foram quebradas. É através do perdão que encontramos a paz, não apenas dentro de nós mesmos, mas nas nossas comunidades, nas nossas famílias e no nosso mundo. Esta paz, diz o Papa, é o dom da salvação. A salvação não é apenas um conceito abstrato. É uma realidade que podemos experimentar aqui e agora, através do poder transformador do perdão. O perdão é o caminho para a redenção. É através do perdão aos outros e sendo perdoados que nos aproximamos do coração de Deus. O Papa fala do perdão como um caminho de esperança, um caminho que leva à paz interior. Mas ele também sublinha que não é um caminho fácil. O processo de perdão está cheio de desafios e lutas. Há momentos de dúvida, de resistência, em que parece impossível perdoar. Mas é nesses momentos que nos devemos voltar para Deus, confiando que o seu amor nos guiará através da escuridão. O Papa Leão XIV explica que o perdão, tal como o amor, não é um ato único. É um processo contínuo de render os nossos corações à graça de Deus. Cada ato de perdão constrói sobre o anterior, transformando lentamente os nossos corações e mentes. Quanto mais perdoamos, mais somos capazes de amar e mais somos capazes de ver os outros através dos olhos de Deus, olhos cheios de misericórdia e compaixão. Maria mostra-nos isto na sua própria vida. Ela não perdoou simplesmente num único momento. Toda a sua vida foi um reflexo da misericórdia de Deus. Através do seu exemplo, vemos que o perdão não é um evento único, mas um modo de vida. O Papa exorta-nos a lembrar que o perdão não se trata apenas de dizer as palavras. Trata-se de vivê-las no nosso dia a dia. Trata-se de abrir os nossos corações aos outros, mesmo quando é difícil. Trata-se de deixar para trás o ressentimento e a raiva e substituí-los por compaixão e compreensão. O perdão não é apenas para a pessoa que perdoamos, é também para nós mesmos. Quando nos agarramos à raiva e à mágoa, apenas nos aprisionamos. Mas quando perdoamos, libertamo-nos. Libertamos os nossos corações das cadeias da amargura e do ódio e permitimos-nos experimentar a paz que vem de viver no amor de Deus. O Papa Leão XIV capta lindamente esta verdade
quando fala do perdão como um dom de Deus, um dom que deve ser partilhado. Não é apenas um dom que recebemos, mas um que somos chamados a dar. E ao dá-lo, tornamo-nos instrumentos da graça de Deus no mundo. Quando perdoamos, mostramos aos outros o poder do amor e da misericórdia de Deus. Tornamo-nos testemunhas da verdade do Evangelho, espalhando a paz e a cura por onde quer que vamos. O perdão é um caminho para uma nova vida. Uma vida livre do fardo do ressentimento e da mágoa. É através do perdão que renascemos, que somos tornados completos. O Papa Leão XIV convida-nos a abrir os nossos corações e a receber este dom do perdão, não apenas de Deus, mas uns dos outros. Ao fazê-lo, experimentamos a plenitude do amor de Deus e começamos a viver a vida que Ele nos chamou, a viver uma vida de paz, amor e reconciliação. À medida que refletimos sobre as palavras do Papa, perguntemo-nos a quem precisamos de perdoar, a quem precisamos de pedir perdão e como podemos, como Maria, ser instrumentos da graça de Deus no mundo. Abramos os nossos corações ao poder transformador do perdão, sabendo que é através deste ato que somos curados e que o mundo à nossa volta também é curado. No final, o perdão é a chave para uma vida de paz e salvação. Não é um ato simples, mas uma jornada de amor e transformação ao longo da vida. E através do exemplo de Maria e das palavras do Papa Leão XIV, somos recordados de que, com a ajuda de Deus, podemos percorrer esse caminho, um passo de cada vez, um ato de perdão de cada vez. E ao fazê-lo, encontraremos a paz e a redenção que tanto desejamos. O Papa Leão XIV partilha conosco histórias que tocam o coração. Histórias de pessoas que, através do dom do perdão, conseguiram experimentar transformações profundas. Estas não são apenas histórias de indivíduos que encontram a paz. São histórias de comunidades que são curadas. Elas recordam-nos que o perdão não é apenas um ato pessoal, é uma jornada coletiva. É um caminho que envolve todos os que acreditam na redenção e na ressurreição. À medida que o Papa fala, percebemos que o poder do perdão se estende muito para além dos nossos próprios corações, alcançando as vidas daqueles que nos rodeiam, curando relações quebradas e fomentando um sentido mais profundo de unidade. Uma das histórias que o Papa partilha é sobre um homem que viveu uma vida cheia de raiva e ressentimento. Durante anos, ele carregou o fardo de erros passados, permitindo que o ódio governasse o seu coração. Mas um dia, após anos de silêncio, ele finalmente entrou no confessionário procurando perdão. O Papa recorda como, nesse momento, o coração deste homem começou a mudar. O homem chorou enquanto confessava não apenas os seus pecados, mas a dor e a vergonha que carregava há tanto tempo. E nesse momento de rendição, o perdão de Deus inundou-o e o seu coração foi renovado. A vida deste homem foi transformada não num único momento, mas ao longo do tempo, à medida que ele abraçava o processo de perdão tanto de Deus como de si mesmo. As palavras do Papa são poderosas não porque ele fala de algum grande milagre, mas porque ele fala dos milagres cotidianos que acontecem quando abrimos
os nossos corações ao perdão. Ele fala de pessoas comuns, como você e eu, que através da graça de Deus encontram a força para perdoar e, ao fazê-lo, são transformadas. O perdão não se trata de apagar o passado, trata-se de permitir que o passado seja redimido e tornado novo. É um dom que nos permite experimentar o poder da ressurreição nas nossas próprias vidas, de renascer das cinzas da mágoa e da dor e de viver novamente no amor de Deus. Através destas histórias, o Papa ilustra que o perdão não é apenas um ato único, mas uma jornada. Uma jornada que cada um de nós deve fazer se quisermos experimentar plenamente o poder curador do amor de Deus. E é uma jornada que não devemos fazer sozinhos. Assim como o perdão é uma transformação pessoal, é também uma transformação comunitária. O Papa convida-nos a refletir sobre como o perdão impacta não apenas as nossas próprias vidas, mas as vidas daqueles que nos rodeiam. Quando perdoamos, convidamos outros a perdoar. Quando somos curados, tornamo-nos instrumentos de cura para os outros. Esta verdade é lindamente ilustrada pelo exemplo de Maria, a Mãe de Deus. O Papa Leão XIV fala de como Maria não é apenas uma mestra do perdão. Ela é uma guia que nos conduz a uma nova vida. É ela quem caminha ao nosso lado, oferecendo-nos a sua força. Quando nos sentimos fracos, oferecendo-nos o seu amor. Quando nos sentimos perdidos. O Papa Leão XIV recorda as vezes em que testemunhou a presença consoladora de Maria enquanto ela conduzia almas ao perdão. Ele partilha como na sua própria vida sentiu o peso do seu amor e da sua graça, e como isso o guiou na sua própria jornada de perdão. O exemplo de Maria ensina-nos que o perdão não é uma decisão única, é uma prática constante que requer paciência, amor e compreensão. Maria não perdoou apenas uma vez. Ela continuou a perdoar ao longo da sua vida. Ela perdoou não apenas aqueles que a ofenderam, mas também a si mesma, oferecendo o seu coração a Deus repetidamente, confiando que o amor de Deus curaria as suas feridas. O Papa exorta-nos a olhar para Maria como o modelo de como podemos viver o perdão. Ela mostra-nos que o perdão não se trata de esquecer o passado, mas de permitir que Deus transforme a mágoa e a dor que carregamos em algo belo. Ao partilhar o exemplo de Maria, o Papa Leão XIV chama-nos a abrir os nossos corações ao poder transformador do perdão. Ele encoraja-nos a ver que o perdão não é apenas para nós mesmos, mas para toda a comunidade. O perdão cria laços, constrói pontes entre indivíduos, entre famílias e entre sociedades inteiras. Quando perdoamos, permitimos que o amor flua livremente e, ao fazê-lo, criamos um mundo onde a cura pode acontecer. A mensagem do Papa Leão XIV é clara. O perdão não é um ato solitário, é um dom comunitário que tem o poder de mudar o mundo. O Papa também nos recorda que o perdão não se limita a indivíduos ou pequenos grupos, destina-se a espalhar-se por comunidades inteiras. Ele fala sobre a importância do perdão na família, na sociedade e no mundo. O Papa exorta-nos a ver que quando perdoamos nas nossas famílias,
estamos a criar uma base de amor e compreensão que se estende às gerações futuras. Quando perdoamos na sociedade, criamos um espaço para a paz e a reconciliação, um espaço onde a justiça e a misericórdia podem coexistir. E quando perdoamos no mundo, contribuímos para a construção de uma comunidade global que reflete o amor e a compaixão de Deus. As palavras do Papa são um chamado à ação. Ele não nos está apenas a convidar a perdoar, mas a tornarmos-nos instrumentos de perdão nas nossas comunidades. Ele chama cada um de nós a olhar para além de si mesmo e a ver o quadro geral. Quando perdoamos, contribuímos para um mundo onde o amor e a paz podem prosperar. O perdão é a chave para construir um mundo melhor e começa com cada um de nós. À medida que o Papa Leão XIV fala, somos recordados de que o perdão nem sempre é fácil. Requer força, coragem e vontade de deixar para trás o passado. Mas, nas suas palavras, ouvimos a verdade de que o perdão é o caminho para a cura, o caminho para a paz e o caminho para uma nova vida. A mensagem do Papa não é apenas um chamado a perdoar, é um chamado a construir uma comunidade de perdão onde o amor, a misericórdia e a graça fluem livremente. É um chamado a seguir o exemplo de Maria, a permitir que o seu amor gentil e a sua força nos guiem nas nossas próprias jornadas de perdão. No final, o perdão não é apenas uma jornada pessoal, é uma jornada coletiva. É uma jornada que requer o apoio e o encorajamento da comunidade e é uma jornada que leva à cura e à transformação. O Papa Leão XIV recorda-nos que o perdão não é apenas um ato individual, mas um ato comunitário e que, através do perdão, podemos construir um mundo que reflete o amor de Deus. Levemos as suas palavras a sério e abramos os nossos corações ao poder curador do perdão. A voz do Papa Leão XIV, cheia de compaixão e urgência, ecoa um convite simples, mas profundo, entre na jornada da reconciliação. Não é apenas um chamado para ouvir palavras, mas um desafio para percorrer um caminho de profunda transformação. O Papa não está apenas a partilhar uma mensagem de longe. Ele está a caminhar conosco, a conduzir-nos em direção a um futuro de cura e paz. Ele convida cada um de nós a começar de novo hoje. Por mais quebrado que o nosso passado possa parecer, há sempre uma oportunidade de começar de novo. O Papa chama-nos a dar esse primeiro passo, a abrir os nossos corações ao perdão e a permitir que a graça de Deus nos transforme de dentro para fora. Esta jornada de reconciliação não se trata de apagar os nossos erros passados ou de ignorar a dor que outros nos causaram. Trata-se de reconhecer o poder do perdão para curar, para restaurar e para reconstruir o que foi quebrado. O perdão é a chave que abre a porta para uma vida cheia de paz, amor e esperança renovada. O Papa Leão XIV recorda-nos que onde quer que estejamos na vida, podemos sempre escolher seguir em frente, abraçar a misericórdia de Deus e fazer da reconciliação uma parte das nossas vidas diárias. Mas como começamos esta jornada? Como abrimos verdadeiramente os nossos corações ao perdão? A resposta do Papa é simples,
mas profunda através da oração. Ele chama todos nós a rezar, a convidar Deus para os nossos corações e a pedir a sua graça para nos ajudar a perdoar. É através da oração que encontramos a força para deixar para trás a nossa raiva, a nossa amargura e o nosso ressentimento. É através da oração que podemos começar a experimentar o poder transformador do amor de Deus. O Papa convida-nos a rezar, não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros, pedindo a Deus que cure as nossas relações, que cure as nossas comunidades e que cure o mundo. À medida que rezamos, abrimos-nos à possibilidade de um novo começo. O Papa convida-nos a rezar com sinceridade, a pedir a Deus que remova os fardos do ódio e da falta de perdão que carregamos. Nas nossas orações, não estamos apenas a pedir o perdão de Deus, mas também a pedir a graça de perdoar os outros tal como Deus nos perdoou. Este é o coração da reconciliação, a capacidade de receber o perdão e de o estender aos outros. É através deste ato de oração, deste ato de abrir os nossos corações a Deus, que verdadeiramente começamos a jornada de cura. O Papa Leão XIV recorda-nos ainda que o perdão não é um mandamento, é um dom. É o dom de Deus para nós, e é um dom que tem o poder de mudar as nossas vidas. O perdão não é algo que fazemos porque somos forçados, é algo que fazemos porque nos foi dado o incrível dom do amor de Deus. Através do seu perdão, somos convidados a entrar numa vida de paz e liberdade. O Papa fala do perdão como o caminho para a redenção e mostra-nos que cada passo que damos neste caminho nos aproxima do coração de Deus. O perdão é a estrada que nos leva à salvação. É através do perdão que experimentamos o amor de Deus na sua forma mais pura. Somos recordados de que a salvação não é uma esperança distante. É algo que podemos experimentar aqui e agora. Ao perdoar os outros, ao pedir perdão, entramos numa relação com Deus que nos transforma. A salvação encontra-se no ato cotidiano de perdoar, na escolha simples mas profunda de deixar para trás o passado e de abraçar o futuro de braços abertos. O Papa Leão XIV mostra-nos que o perdão não se trata apenas do que acontece depois de morrermos, trata-se da transformação que ocorre nos nossos corações, à medida que nos abrimos ao amor de Deus. As palavras do Papa são um chamado à ação. Ele não nos está simplesmente a convidar a perdoar nos nossos corações, mas a viver esse perdão no mundo. Ele desafia-nos a tornarmos-nos agentes de mudança, a sermos aqueles que conduzem os outros em direção à reconciliação e à paz. Não basta perdoar em privado. Somos chamados a perdoar em público, a perdoar nas nossas relações, nas nossas comunidades e no nosso mundo. O Papa pede-nos que sejamos ousados no nosso perdão, que mostremos aos outros o poder do amor de Deus através das nossas ações. O perdão nem sempre é fácil. O Papa reconhece os desafios que enfrentamos quando se trata de deixar para trás a mágoa e a dor. Mas ele recorda-nos que o perdão não se trata de sentir, trata-se de escolher. Podemos nem sempre sentir vontade de perdoar, mas quando escolhemos perdoar, abrimos-nos ao poder curador de Deus.
O perdão é uma escolha que fazemos todos os dias, e com cada escolha estamos a aproximar-nos da paz e da redenção que Deus nos oferece. À medida que o Papa Leão XIV nos chama ao perdão, ele também nos chama a partilhar esse perdão com o mundo. Ele desafia-nos a sermos testemunhas do amor de Deus, a estender esse amor àqueles que são difíceis de amar, àqueles que nos magoaram e àqueles que estão a sofrer. O perdão não é apenas um ato pessoal, é um ato comunitário. É uma forma de construirmos pontes, de restaurarmos relações e de curarmos as feridas que nos dividem. Através do perdão, somos chamados a criar um mundo que reflete o amor de Deus, um mundo onde a paz reina e onde todas as pessoas são reconciliadas. Então, o que é que o Papa nos pede? Ele pede-nos que rezemos, que abramos os nossos corações ao perdão de Deus e que comecemos a jornada da reconciliação. Ele pede-nos que façamos do perdão uma parte das nossas vidas diárias, que escolhamos perdoar e que escolhamos amar. Ele desafia-nos a ir além do perdão como um ato pessoal e a torná-lo um dom comunitário, um dom que partilhamos com o mundo. O convite do Papa é claro: perdoem. E ao fazê-lo, experimentarão o amor e a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. À medida que refletimos sobre as palavras do Papa, somos convidados a agir. Somos chamados a perdoar, a rezar e a conduzir os outros ao poder curador do amor de Deus. Somos chamados a fazer do perdão não apenas um ato, mas um modo de vida. Cada passo nesta jornada de reconciliação aproxima-nos do coração de Deus e é através desta jornada que encontramos a paz, a esperança e a salvação que tanto procuramos. Agora, enquanto fazemos esta jornada juntos, rezemos pela força para perdoar, pela coragem para amar e pela graça para nos tornarmos instrumentos da paz de Deus no mundo. Abramos os nossos corações e as nossas vidas ao poder transformador do perdão, sabendo que através deste ato podemos mudar o nosso mundo e experimentar a plenitude do amor de Deus. O convite do Papa não é apenas para hoje, é um convite para toda a vida. Abracemo-lo e caminhemos juntos no caminho da reconciliação e da redenção. Quando as palavras do Papa Leão XIV sobre o perdão e a reconciliação chegaram pela primeira vez aos meus ouvidos, confesso que elas não foram meramente ouvidas. Elas ressoaram nas câmaras mais profundas da minha alma como um sino antigo que desperta uma cidade adormecida. Naquele momento, senti algo que muitos de nós passamos a vida inteira buscando: a sensação de ser verdadeiramente visto em minhas dores secretas, em minhas decepções silenciosas e naquelas fortalezas de ressentimento que por vezes construímos ao redor de nossos corações, acreditando que nos protegem, quando na verdade nos aprisionam. As suas palavras não foram as de um teólogo distante dissecando uma doutrina, mas as de um pai que se ajoelha ao lado do filho ferido e com uma ternura infinita sussurra: eu sei que dói, mas há um caminho para a cura, e eu caminharei com você. E foi então que a lição mais fundamental desta mensagem sagrada se enraizou em meu ser. Uma verdade que hoje desejo partilhar com a mesma sinceridade com que a recebi. Compreendi talvez pela primeira vez de forma tão clara
que o perdão não é um ato de apagamento, como se passássemos uma borracha sobre as páginas dolorosas de nossa história. Tentar esquecer é um exercício fútil. A memória permanece. Não o perdão, como nos ensinou o Santo Padre, é um ato de redenção. É olhar para a mesma ferida que antes nos causava dor e, através da graça de Deus, vê-la não mais como um abismo de sofrimento, mas como uma cicatriz sagrada. Um testemunho de que sobrevivemos, de que fomos mais fortes que a dor e de que, naquele exato ponto de fratura, Deus derramou a sua luz mais curadora. É a alquimia divina que transforma o veneno da amargura no néctar da paz. Refletindo sobre isso, percebi que a maior das mentiras que contamos a nós mesmos é que não perdoar é um ato de poder, uma forma de punir quem nos feriu. Mas a verdade, meus caros amigos, é precisamente o oposto. A falta de perdão não acorrenta o nosso ofensor, ela acorrenta a nós. Cada mágoa que guardamos é um elo pesado em uma corrente que arrastamos dia após dia. É uma pedra no coração que nos impede de voar. E a mensagem do Papa, iluminada pelo exemplo de Nossa Senhora, revelou-me que o perdão não é um presente que damos ao outro. É o presente da liberdade que damos a nós mesmos. É a decisão corajosa de soltar as correntes, de quebrar a jaula da amargura e de permitir que nossa alma respire o ar puro da graça de Deus mais uma vez. Não muda o passado, mas liberta radicalmente o nosso futuro. Permitam-me partilhar algo pessoal, pois a fé não é feita de teorias, mas de encontros e experiências. Lembro-me de uma amizade que, para mim, era um porto seguro, desfeita por uma traição que me deixou à deriva em um mar de confusão e dor. Durante anos, eu alimentei aquela mágoa. Relembrava cada palavra, cada detalhe, e a cada lembrança, a ferida se abria novamente. Eu me tornei o carcereiro de minha própria prisão de ressentimento. Justificava minha raiva acreditando ser meu direito. Mas essa justiça autoimposta me custou a paz, a alegria e a capacidade de confiar novamente. Foi somente quando me deparei com um ensinamento semelhante a este que me convidava a olhar para o coração imaculado de Maria. Um coração transpassado por uma espada, mas que nunca deixou de amar. Que comecei a considerar o impossível. Ajoelhei-me não com força, mas com uma fraqueza honesta, e pedi a Deus não que me fizesse esquecer, mas que me desse a graça de querer perdoar. Foi o início de uma longa jornada interior, e no dia em que do fundo do meu coração eu finalmente consegui dizer "eu te perdoo", mesmo que a outra pessoa nunca ouvisse, senti como se um peso físico fosse levantado de meus ombros. Não foi mágico, mas foi milagroso. A paz que se seguiu não era a ausência de memória, mas a ausência da dor que a memória causava. Foi a prova viva de que o perdão realmente nos liberta. E essa experiência pessoal, meus queridos, abriu meus olhos para a verdade ainda maior que o Papa Leão XIV nos apresentou. O perdão é um ato que começa no indivíduo, mas que possui o poder de curar o coletivo. Quando eu encontrei a paz, tornei-me um filho melhor, um amigo mais presente, um ser humano mais compassivo. O perdão que cultivamos em nosso coração é como uma pedra lançada em um lago sereno. Suas ondulações se espalham, tocando as margens de nossas famílias, de nossos locais de trabalho e de nossas comunidades.
Quando curamos uma relação através do perdão, não estamos apenas salvando aquela relação. Estamos ensinando aos nossos filhos, aos nossos vizinhos e ao mundo que a reconciliação é possível. Estamos nos tornando, como disse o Papa, instrumentos da graça de Deus, pequenos faróis que provam que mesmo na noite mais escura do conflito humano, a luz do amor de Deus pode e irá prevalecer. E agora, com toda a ternura de um irmão que caminha ao seu lado, eu me volto para você. Eu o convido a entrar no santuário sagrado de sua própria alma neste exato momento. Onde quer que você esteja, permita-se respirar fundo e com coragem e honestidade fazer a si mesmo as perguntas que podem mudar sua vida. Que mágoas você tem carregado por tanto tempo que já se tornaram parte de quem você é? Que nomes e rostos vêm à sua mente quando a palavra ferida é sussurrada? Quem você precisa perdoar para que sua alma possa finalmente encontrar descanso? E talvez a pergunta mais difícil de todas, de que você precisa se perdoar? Pois muitas vezes somos os juízes mais cruéis de nós mesmos, recusando-nos à graça que Deus nos oferece tão livremente. Não tenha pressa. Apenas permita que estas perguntas ecoem em seu silêncio interior. Este é o primeiro passo da jornada. Enquanto você reflete, quero que saiba que você não está sozinho nesta peregrinação. Milhões de almas, neste exato momento, travam a mesma batalha interior. É por isso que eu o convido, com o coração aberto, a partilhar sua jornada. Se esta mensagem tocou uma corda em sua alma, se despertou em você um desejo de cura, por favor, deixe seu comentário abaixo. Você não precisa partilhar detalhes, mas talvez uma palavra, uma reflexão, uma experiência de como o perdão, ou a falta dele, impactou sua vida. Sua história de luta e eventual triunfo pode ser a luz de esperança que outra pessoa, lendo em silêncio, precisa desesperadamente para acreditar que a mudança é possível. Vamos transformar este espaço em uma comunidade de cura, um lugar onde testemunhamos uns pelos outros que a reconciliação não é um sonho distante, mas uma realidade ao nosso alcance. Vamos caminhar juntos neste caminho de volta para casa. No final, meus amados, a vida nos apresenta esta escolha fundamental. Dia após dia, momento após momento, vamos viver como prisioneiros do passado ou como peregrinos da esperança? Vamos nos alimentar do veneno da amargura ou nos nutrir do pão da reconciliação? A mensagem do Papa Leão XIV, ecoando a eterna sabedoria da nossa fé, nos dá a resposta. O perdão não é um destino, mas uma jornada que todos nós somos chamados a empreender. E essa jornada, por mais árdua que pareça, começa com um único e corajoso passo: a decisão de perdoar, a escolha de amar, a vontade de ser curado. Portanto, vamos escolher o perdão. Vamos escolher o amor. Vamos escolher a cura. E que a partir deste dia possamos nos tornar um povo marcado não por nossas feridas, mas pela graça que as redimiu. Se esta mensagem de esperança tocou seu coração, peço-lhe que não a retenha apenas para si. Pense agora mesmo em uma pessoa em sua vida, um amigo, um familiar, um colega, que você sabe que está caminhando
em uma noite de dor ou ressentimento, seja o canal da graça de Deus para ela. Compartilhe esta mensagem, não como quem tem todas as respostas, but como quem partilha uma luz encontrada no caminho. E que juntos possamos iniciar uma verdadeira pandemia de perdão, curando nosso mundo, um coração de cada vez. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, e o abraço consolador de Maria, nossa Mãe, estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém.